Infelizmente, grande parte das moedas africanas, neste exato momento, estão a sofrer grande pressão do dólar, grande sufoco do dólar. Desde o Ghana, Uganda, a Zâmbia, Angola, Zimbábue, cada país com a sua particularidade, mas elas unem-se pela necessidade de terem o dólar. Neste momento, desde que os americanos invadiram a Venezuela, mais problemas já precedentes, a situação em África está pior. Por exemplo, um dólar está a custar 3.620 shilling ugandeses. Neste momento, a questão do Uganda é peculiar porque o Uganda vai às eleições daqui a uma semana e as eleições estão a ser acompanhadas por um período de violência, manifestações e completa incerteza, razão pela qual os empresários recorrem cada vez mais à busca de dólar para guardarem como reserva porque o futuro do país é nesse momento incerto. A busca pelo dólar, por causa de questões de instabilidade política, faz com que a moeda chileno-ugandesa desvalorize completamente, acompanhada com a incerteza das questões geopolíticas devido ao ataque americano à Venezuela. No caso do Ghana, o cedi do Ghana, portanto, está a custar, ou melhor, um dólar está a custar 10,8 cedi. E o governo do Ghana lançou um leilão onde a procura pelo dólar foi maior em relação à oferta que o banco tinha disponibilizada. Ou melhor, 350 milhões era o montante esperado para que o banco pudesse estabelecer a economia, mas o Banco Central do Ghana só conseguiu entregar 125 milhões de dólares em leilão, vender neste caso. Por causa da Zâmbia, o kwacha zambiano está a custar 22, ou melhor, um dólar está a custar 22 kwacha zambianos. É a cotação mais alta do momento. E quanto ao shilling queniano, está a custar 128 por um dólar. Ou melhor, um dólar está a custar 128 shilling queniano. Em Angola, o kwanza está a custar, em câmbios formais, 912 kwanzas por um dólar. Mas, se formos para o mercado informal, vamos comprar por 1.250, 270 kwanzas por uma nota de dólares. Mesmo assim, existe uma tremenda escassez. Apesar de que, como o caso de Angola, por exemplo, que já está a arrastar esse problema há algum tempo, desde antes do ataque venezuelano, devido a problemas internos e externos, ligados à produtividade nacional e externo devido à baixa do preço do barril de petróleo. Angola já vem carregando este problema há algum tempo. Agora, com a incerteza que há do ponto de vista do mercado internacional e porque as economias precisam guardar o dólar, porque não sabem até que ponto os americanos podem traçar mais uma medida para fortificar, valorizar o dólar, há uma incerteza geopolítica e pela qual muitos países africanos que dependem muito do dólar vão cada vez mais buscando pelo dólar para reservarem caso amanhã haja uma valorização, uma escassez do dólar. Razão pela qual os países que já tinham problemas vão se agudizando, os países que não tinham problemas também precisam procurar dólar para que possam ter nas suas reservas. Angola tem uma particularidade, 3 bancos conseguiram contas de correspondência, que é o Standard Bank, o Banco Millennium e o Banco BFA, mas mesmo assim nós ouvimos em dezembro que o Banco Central injetou dólar na economia. Ou seja, esses 3 bancos que conseguiram a abertura de conta de correspondência com os bancos internacionais não estão ainda em condições de corresponder, de responder à necessidade, claramente, da economia angolana. Temos aqui 4 perguntas para fecharmos aqui esse vídeo. Os governos africanos estão preparados para protegerem as economias africanas? Como é que esse problema, esta pressão vai afetar o preço dos alimentos? Vai afetar? Não vai afetar? A elite africana está a sofrer, vai sofrer ou está a beneficiar desta pressão do dólar sobre as nossas moedas? Para terminar, podemos esperar soluções a vir do Banco Mundial, do FMI, da China, da Rússia, de parceiros internacionais? Sim ou não? Quero antes de tudo lhe pedir para fazer like neste vídeo, para subscrever, para partilhar. O seu like é importante, razão pela qual eu volto para cá todos os dias, com frio ou sem frio, doente ou feliz, para gravar vídeos, para lhe informar, lhe entreter, para discutirmos e não só. Portanto, paga meu salário é o teu like, é a tua partilha. Obrigado, merci beaucoup a você que colocou like muito antes de eu pedir. És o maior.
Olha que lembrar que os meus livros estão todos disponíveis na Amazon e no meu WhatsApp. O link está no primeiro comentário, aqui no meu site podes comprar diretamente. E essa comunidade está à espera de você. Neste 2026, venha fazer parte do maior grupo do WhatsApp da Lusofonia, lá onde você receberá todos os dias uma lista dos principais acontecimentos do mundo e também, claramente, comentários meus sobre alguns tópicos. Sem mais volta, vou aqui dizer que, em relação à primeira pergunta, eu coloco aqui para todos nós, também podes responder aqui em comentários, se os governos africanos estão ou não estão em condições de proteger as economias africanas na ausência de dólar. Ou melhor, faltando o dólar, nós viveremos ou vamos ao colapso? A verdade é que sem dólar nós viveremos. Viveremos dificuldades, os ricos ficarão, não vou dizer pobres, mas terão dificuldades, a classe média passará mais dificuldades e os pobres serão paupérrimos. A pobreza vai aumentar segundo o nível em que cada um se encontra. Nós não vamos proteger a economia africana se faltar dólar, porque não teremos como proteger, porque nossas economias são completamente dependentes das importações. E é preciso que, mais uma vez, olhemos para essa notícia aqui como sendo um aviso para os próximos tempos que podem ser piores se continuarmos com esta monodependência ao petróleo. Venezuela, país com grandes reservas de petróleo, está a ter grandes problemas de inimigos internacionais a ameaçar a economia, inimigos internos a ameaçar a economia, porque colocaram todos os ovos no mesmo lugar. Porque todos são dependentes de petróleo. Nós também dependemos muito dos recursos naturais, desde cobre, ferro, diamante, ouro, petróleo, e todos esses bens dependem do mercado internacional, do dólar. E as empresas que atuam nos nossos países, que exploram e vendem esses recursos naturais, precisam de dólar, não só para comprar capital ou máquinas, poder aqui fazer a manutenção das máquinas e não só, precisam também exportar capital, trazer inputs, trazer muito mais coisas e, acima de tudo, como infelizmente nós aceitamos, permitimos levarem os ganhos desse capital. Os preços dos alimentos vão ou não vão sofrer efeito? Vão, porque se a dependência é generalizada, os alimentos, nós produzimos alimentos, mas não na capacidade de que nós precisamos, que não necessitamos. Produzimos mais bens agrícolas, um leite daqui, um queijo daqui, mas não na quantidade que os africanos precisam no dia a dia. É só você olhar para a quantidade de lavras e fazendas que nós temos se conseguem produzir comida para nos alimentarmos. Nós não conseguimos. Nós produzimos sim comida, mas não na quantidade e até às vezes também não na qualidade que se exige para que todos nós possamos comer. Então hoje, agora, com a existência de algumas fazendas de cidadãos de um país aí que não vou dizer aqui para não criar problemas, que estão a usar fertilizantes duvidosos, claramente a nossa alimentação está muito, muito, muito questionada. A elite africana está ou não está a festejar, está ou não está feliz com essa tremenda, desse grande foco às nossas moedas? Alguma elite está feliz porque, infelizmente, o mercado informal em África é muito forte. Grande parte do dólar que entra nas economias vão para o mercado informal e alguns bancos, alguns bancários e banqueiros estão claramente a sorrir com o sofrimento. Alguns estão-se a sorrir enquanto alguém chora, outros vendem o lenço. Não há crise sem alguns estão a festejar. Todas as crises têm. Aliás, o Covid-19 nos provou que enquanto alguns morriam, outros vendiam vacina e ficavam muito ricos. Outros produziam vacinas, outros vendiam luvas, outros vendiam máscaras, outros vendiam vidro, outros montavam vidro nas empresas, outros vendiam um sistema software para poder as empresas trabalharem offline, outros vendiam... Tudo estava a funcionar para alguns, tudo estava parado para outros. Sempre será assim. Enquanto alguns choram, outros festejam. E a África precisa fazer com que, se alguém tiver que festejar, não com a morte de outros, porque faltando grande parte do dólar nas nossas economias, alguns vão morrer de fome. Assim como hoje, sem faltar tanto assim, alguns já morrem de fome em toda a parte do mundo, porque falta claramente aqui a distribuição equitativa da riqueza mundial. Sim, grande parte da elite vai festejar porque esta ausência, esta falta beneficia muita gente. Razão pela qual o processo de diversificação das economias africanas está a demorar, porque se fosse urgente para todos, já resolveríamos de toda a parte da África. Há problemas que não se resolvem porque enriquecem muita gente, simples como isso.
E parceiros internacionais, Banco Mundial, FMI, a China, os americanos, podem nos ajudar a resolver esse problema? Infelizmente não, porque o dólar é a moeda americana. Quanto mais os africanos dependerem e precisarem de dólar, melhor. O dólar é a moeda que o Banco Mundial, a FMI, usa para transações várias, para emprestar e não emprestar. Se tiverem a precisar muito de dólar, ainda bem. É verdade que estarão sempre lá, disponíveis para nos ajudar, com consultoria, com empréstimo, mas a vontade de sermos independentes do dólar ou de reduzir a dependência de nível dos africanos. Porque se eu sou o seu emprestador, eu vou te ajudar a que você tenha de mim melhores empréstimos, me pagas sem pressão e voltas amanhã a pedir mais empréstimo. Eu não vou querer que você deixe de me pedir empréstimo, porque emprestar dinheiro é meu negócio. Eu não vou querer que você pare de me pedir conselho, porque dar conselhos é meu negócio. Eu vou querer que você volte para cá, dou-te o melhor conselho possível e vá praticar os meus conselhos. E se amanhã você executar os meus conselhos, melhor. Se não executares, melhor ainda. Qual é a sua opinião em volta deste problema ligado às moedas africanas? Faz um like, subscreva a partilha, estamos juntos. Até o próximo vídeo, meu chefe.